Por favor, vamos abrir nossas Bíblias em Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Estava lendo um livro hoje, aliás, essa semana, outro livro do pastor Stevens, que fala sobre firmados na graça de Deus, encontrando Deus na graça. Eu achei muito interessante poder compartilhar um pouco nessa manhã. Você pode abaixar um pouquinho? Tito, capítulo 2. Ok, vamos orar. Beleza, obrigado. Oremos. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esta manhã. Obrigado por cada um aqui presente. Obrigado por sua presença aqui conosco. Te adoramos, te damos toda a honra e glória, porque digno é o Cordeiro de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Te amamos, te adoramos. Espírito Santo, por favor, fale conosco nesse momento também. Comunica teus pensamentos a nós, que possamos meditar naquilo que o Senhor tem para nós nesse dia, nessa semana. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado a Ti, no nome glorioso de Jesus Cristo. Amém. Tito, capítulo 2. Perdão. Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12, está escrito: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Interessante, porque a graça de Deus, aqui no primeiro versículo, porquanto a graça de Deus se manifestou a todos. A graça de Deus manifestou a todos. A graça significa que nós recebemos de Deus sem merecimento algum. A graça retém todo o mérito do homem, todo o mérito. Então, é pela graça de Deus que nós reunimos nessa manhã. Mas a graça de Deus não é o passaporte para vivermos pecando, para pecarmos. Nós sabemos o que é certo a fazer, porque a palavra de Deus, ela nos instrui no caminho que devemos andar. E como devemos andar, como está descrito no livro de Efésios. A graça de Deus não é um passaporte para eu cair no mundo e viver uma vida fora da vontade de Deus, em nome de Deus. Romanos 6,14 fala que, porque estáis debaixo da graça e não da lei, havemos de pecar? Paulo fala, de modo nenhum. De modo nenhum. De modo nenhum. E aqui no versículo 12, educando-nos para quê? Renegadas as impiedades e as paixões, vamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Isaías capítulo 1, Isaías capítulo 1, por favor. Isaías capítulo 1, está escrito algo fantástico no versículo 5. Fala, parte B do versículo. Deus fala o seguinte. Versículo 5. Versículo 5. Porque haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente, e todo o coração enfermo.
Aqui não está falando que algumas cabeças estão doentes, enfermas, não. Está falando todas as cabeças estão enfermas, estão doentes. E todo o coração enfermo. Jeremias 17:10 fala que o coração do ser humano é desesperadamente corrupto. É o que a Bíblia define sobre a cabeça e o coração do homem, do ser humano. O homem, o ser humano, sabe o que é certo a fazer e não faz. Sabe o que é certo realizar e não faz. E faz o contrário. Porque toda a cabeça está enferma. Em Salmo 51, versículo, Davi disse que em pecado ele foi formado no ventre da sua mãe. Todos já nascemos pecadores, com a cabeça enferma e o coração desesperadamente corrupto. Para esse homem, não há solução para ele fora da graça de Deus. A graça de Deus manifestou a todos os homens na cruz do Calvário. Quando o justo morreu para nós que éramos injustos, para que pudéssemos viver uma vida sensata, justa e santa no nosso dia a dia. E assim nos educando-nos diariamente. Em Efésios capítulo 2, abre lá comigo Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Está escrito, a partir de versículo 1. Efésios capítulo 2, a partir de versículo 1, está escrito o seguinte. Ele, quem? Deus, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Uau! Aleluia! Ele nos deu vida, estando nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça para conosco em Cristo Jesus. Olha, Ele nos deu vida em nossos delitos e pecados. Ele nos deu uma nova vida por meio da obra de Jesus Cristo no Calvário. Agora nós temos um novo coração. Agora somos declarados justos perante Deus. E agora, por causa da sua graça, da riqueza da sua graça, nós podemos experimentar a bondade de Deus na nossa vida hoje. Domingo, 19 de janeiro de 2014. Olha, como pessoas sem possibilidade de serem ajudadas, e sem Deus no mundo. Deus nos amou, porque Ele é rico em misericórdia. Ele nos amou de tal maneira. Olha, abra sua Bíblia comigo, por favor, em 2 Crônicas, capítulo 33.
Não merecemos a graça de Deus. A provisão de Deus para qualquer situação da sua vida ou da minha vida está na graça de Deus. A provisão para essa situação, qualquer circunstância, qualquer momento das nossas vidas, está na graça de Deus. Em 2 Crônicas 33, relata a história desse grande pecador, dos pecadores. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aqui a fala da vida de Manassés. 2 Crônicas 33. Manassés era terrível. Ele reflete exatamente a cabeça doente e o coração corrupto do ser humano, como está descrito em Isaías capítulo 5 e Jeremias 17, versículo 10. Aqui, em 2 33, ele fez o povo errar. Ele edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito em Jerusalém, porém. Também edificou altares a todos os exércitos dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. Só por isso ele já era para ser morto, apedrejado até a morte. E mais, versículo 5, também ele edificou altares a todos os exércitos dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. E adivinhava pelas nuvens. Era goureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que o Deus dissera a Davi e a Salomão, seu filho, nesta casa das tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. No versículo 9, Manassés errou os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de Israel. Falou o Senhor a Manassés, versículo 10, e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e levaram a Babilônia. Imagina a situação deste homem agora. Amarrado com ganchos, sendo levado como escravo para a Babilônia. E ele, nessa situação terrível, ele encontrou a graça de Deus. Ele merecia morrer, ele merecia ser destruído e nem o seu nome ser citado. Mas ele encontrou a graça de Deus. Ele conheceu um Deus de graça, que é o Deus. Ele orou, sendo levado, amarrado com ganchos. Ele orou e suplicou ao Deus de Israel, ao Deus de toda a graça. O perdoou. Vejamos, versículo 12. E ele suplicou deveras ao Senhor, seu Deus. E muito se humilhou pelos de seus pais. Fez-lhe oração. Uau! Olha aqui essa próxima frase. Olha essa frase aqui, amados. E Deus se tornou favorável para com ele. E Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Ele encontrou a graça de Deus num momento terrível da sua vida. Ele não merecia. Ele, pelo contrário, ele merecia ser destruído, ser morto. E ele foi tão assim, cara de pau, que ele ainda orou a Deus, depois de fazer tudo que ele tinha que ter feito.
ter fazido tudo o que quis. E Deus falou assim, está perdoado pela graça de Deus. Nós estávamos destituídos da graça de Deus, e sem esperança no mundo. E nós encontramos a graça de Deus também em Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1, rapidinho. 1 Coríntios capítulo 1. Versículo 25 a 26. Os de pessoa que Deus usa. Qual é o tipo de pessoa que Deus usa e quer usar? Está aqui no 1 Coríntios 1, a partir do versículo 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Não foram amados muitos sábios segundo a carne, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deus escolheu aqui as pessoas que não são nada. Deus escolheu aqueles aqui que não tinham possibilidade nenhuma de ser ajudados. Deus escolheu aqui pessoas sem esperança, sem valor algum, considerados loucos, para ser usados por Ele. Isto é graça, a graça de Deus. No versículo 30 e 31, fala, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual as loucas desse mundo, aquelas que não são para ser instrumento das suas mãos. Esses que entendem isso estão educando para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, e vivem no presente século sensato, justo e piedosamente. Amados, é tão crucial que entendamos que a graça de Deus não dá liberdade para falarmos mal uns dos outros. A graça de Deus, como o Carlos Augusto citou aqui, né, em 1 Coríntios capítulo 2, que o homem natural, ele não tem discernimento das coisas. Ele é carnal e não pode agradar a Deus. Mas o homem espiritual discerne todas as coisas, mas ele mesmo não poderá ser discernido ou julgado. E sabe, uma das coisas que o Espírito Santo usa para nos ministrar e para nos mostrar e para fazer com que discernamos as coisas é a paz. A paz que excede o entendimento, todo entendimento. Se você não tem paz em algo, tem algo errado com você ou comigo. Mas se você tem paz, então você precisa tomar um passo de fé. Cuidado. Hoje citou na escola dominical sobre ter o cuidado com quem nós escutamos. Coisas chegam aos nossos ouvidos o tempo todo.
E nós precisamos discernir se essas coisas vêm de Deus ou vêm do abismo. Se alguém fala mal, ou fala algo que não está de acordo com o princípio elementar da palavra de Deus, sobre um irmão, sobre o pastor, cuidado. Cuidado, porque você está sendo contaminado. E se você dá ouvido, você será contaminado. Vai se contaminar. E daqui a pouco você está pensando juntamente, exatamente, o que a pessoa falou com você. Está fora da vontade de Deus, carnal, desviado. Porque se eu não concordo com Isaac com alguma coisa, eu vou no Isaac e converso com ele teto a teto. Ô irmão, eu não estou concordando com isso aqui. O que nós podemos fazer resolver isso aqui? A Bíblia diz, se ele me escuta, eu ganhei o irmão. Agora se eu saio e vou na Marta e falo com ela. Se eu vou no Joel e falo com ela. Sabe, Isaac, eu não concordo com isso. Nós podíamos fazer isso e assim, assado. E o Joel escuta. Realmente, viu, irmão? Não, o Isaac podia fazer isso assim mesmo. Aí o Joel vai no outro, e daqui a pouco temos uma conspiração. E onde foi? Começou lá. Porque no primeiro que deu ouvido. E, olha, quando alguém fala mal de um irmão para você, de alguém que você ama, ou de do seu pastor, você tem autoridade para falar, irmão, mas eu não vou ouvir isso não. Você tem alguma coisa com o irmão? Vai lá e procura o irmão. Você quer que eu vou contigo lá? Agora? Porque aí você mata o mal pela raiz. Mata o mal pela raiz. É bíblico. Porque a graça de Deus não permite você e eu fazermos isso. Porque nós estaremos induzindo a algo terrível. A rebelião, a rebeldia. A rebeldia. Porque esse é o que o coração do homem está. Rebelde. E Satanás quer que vivamos, nós que recebemos um novo coração, ele quer que vivamos rebeldes para com as coisas de Deus. Precisamos ter coisas nos nossos dias. Só há um lugar onde todos os nossos problemas, todas as nossas circunstâncias podem ser resolvidas. E este lugar é na cruz do Calvário. O Calvário representa a plenitude da graça de Deus em Jesus Cristo. O Calvário. Então, qualquer coisa que nós temos, nós podemos ir neste lugar. Que encontramos graça, perdão, amor incondicional, direção, iluminação, segurança, paz. E aí nós nos protegemos. Olha, aquele que é mais espiritual está sujeito a ser um instrumento de Satanás na sua vida e na minha vida. No momento que ele pensa naturalmente, ele se torna um homem natural e torna carnal. E ele vai te contaminar. Se você der ouvido a ele. Se você dá ouvido a essa pessoa. Olha, a graça iniciou no Evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu a nossa morte. Ele foi sepultado. Ele ressuscitou e subiu aos céus. E agora a graça de Deus está disponível a todos. A pessoa primeiro conhece, como Tito 2,11 fala. E depois ele pode andar na graça de Deus. Romanos 5:1, 2. Justificado, pois, mediante a graça, temos o quê? Temos o quê? Paz com Deus. Temos paz com Deus. E se nós temos paz com Deus, nós temos paz uns com os outros. Uns com os outros. Hein, Marcelo? Uns com os outros. E mais, Hebreus capítulo 13, versículo 9, para a gente terminar, vai lá. Hebreus 13, versículo 9.
13, 9. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Confirmados na graça. Nosso coração precisa estar confirmado com graça. Cuidado com doutrinas estranhas. Por isso nós vigiamos aqui o que sai do púlpito, nos estudos. E graças a Deus que nós temos pessoas habilitadas para compartilhar, mestres da palavra de Deus, para instruir os princípios elementares, preceito sobre preceito. E quando tem alguma dúvida, nós temos a liberdade de chegar e conversar um com o outro e poder esclarecer. Mas, mesmo que um anjo desça do céu e te fala algo contra a graça de Deus, que seja anátema, como está escrito em Gálatas capítulo 1. A graça de Deus não nos dá direito de pecar. Mas a graça de Deus é um estímulo para nós de querer ter mais e mais intimidade com o nosso Deus. Porque nós podemos fracassar, nós podemos errar, nós podemos falhar, podemos pecar feio, podemos fazer muitas coisas. Todos nós estamos sujeitos a fazer muitas coisas assim. Agora, achar que a graça de Deus me dá a liberdade de fazer essas coisas que vai contra a vontade de Deus é um erro. Nós estamos sujeitos a errar, fracassar. E quando erramos, fracassamos, pecamos, nós corremos para a cruz e encontramos graça. Manassés fez o que tinha de fazer, de pior que um judeu poderia fazer. E no momento do aperto, ele encontrou a graça de Deus. E Deus foi favorável para Manassés. E Deus é favorável por você e por mim nesse dia, nesse momento, agora. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você escuta. Não seja um porta-voz do inimigo. Não seja os seus ouvidos abertos a coisas que vêm do abismo. Seja íntegro. Eduque a sua mente. Eduque os seus ouvidos. Eduque o seu pensar. Seja tudo como está em Tito 2 aqui. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Amém? Pense nisso nessa semana. Pensa, amados. Leva a sério a palavra de Deus. Leva a sério. Não seja, agora, sabe isso que o pastor falou da Bíblia, ele não sabe isso, aquilo e tal. Aí já está pensando naturalmente, já está sendo carnal. Opa, peraí. Eu vou levar a sério isso, porque esse é o que a palavra de Deus está falando. Eu vou levar a sério no que eu vou escutar, no que eu vou falar. Por quê? Porque Deus está nos revelando para nós a sua graça constantemente. Gente, amados, é triste quando a Bíblia, a palavra de Deus é aberta e depois você vê pessoas com bico. Lá em Florianópolis, no início eu tinha os adolescentes, um grupo de adolescentes. E depois do estudo bíblico tinha uns 4 ou 5 que ficavam. Mas eles não, me fala? Escondia não, era o bico mesmo. E
tinha uns 2 bicudos lá, que graças a Deus eles ficaram tão bicudos, mas eles ouviam o que a palavra de Deus falava, e hoje eles estão firmes até hoje no Senhor. Agora tem outros bicudos lá, que a primeira oportunidade que tiveram, infelizmente, mas a graça de Deus está disponível. E toda a palavra de Deus é para nosso ensinamento, para nossa instrução, para o nosso crescimento. E terminando, 2 Pedro 3, crescei na graça e no conhecimento do Senhor, do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Vamos nossa cabeça e fechamos nossos olhos. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela sua palavra. Obrigado, ó Pai, porque nós podemos pensar com o Senhor. E discernir, ó Pai, o que é do Senhor e o que não é do Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós concordamos contigo quando nós abrimos a sua palavra e ouvimos o seu comunicar conosco. Obrigado pelos homens que nós temos nesse corpo local, que manejam bem a sua palavra. Obrigado pelas mulheres, Senhor, que discernem as coisas do nosso Deus. Que privilégio para esse corpo local. Senhor, que o Senhor possa proteger esse corpo local de tal forma que nenhum pensamento que vem do abismo possa achar espaço. Que possa nos promover como famílias e que possamos ter uma semana abençoada. E como nós ouvimos nesta manhã na escola dominical, que possamos estar com nossos ouvidos atentos para que quando estivermos diante de qualquer circunstância que não provém do Senhor, que o Espírito Santo possa trazer à nossa memória a sua palavra e tornar rema em nossas vidas. E nós falarmos não para o abismo, não para o inimigo, e sim para o nosso Deus, mesmo quando não entendemos todas as coisas. Que o Senhor seja o centro das famílias e das nossas vidas nesses dias. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor seja dado a Ti, ó Pai, no nome glorioso de Jesus Cristo. Nos protege na volta para casa, nos dê uma semana abençoada. No nome de Jesus nós oramos. Amém.